Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? A gente vai estar fazendo aí dois vídeos na sequência, né? Falando sobre campo dimensional, né? Um aluno fez uma pergunta, né? Na verdade ele estava comentando uma dúvida que ele teve, né? Quando estava fazendo participando de uma seleção, e é uma dúvida bem pertinente, né? A gente já falou algumas vezes sobre campo dimensional nos vídeos referentes à análise de tolerância. Mas acaba de fato gerando um pouco de dúvida, né, em relação a isso. Então a gente vai trazer o máximo possível aí de exemplos aí para a parte prática, né? Bom, quando a gente fala de campo dimensional, né, voltado a essa parte de análise de tolerância, existe um detalhe bem interessante que é o seguinte: se a gente for resumir, né, perguntar, poxa, qual é o grande objetivo de fazer essa análise? É saber se o elemento ele vai ter um maior custo ou um menor custo, tomando como base a dimensão que ele vai ter, né? Vamos analisar aqui no exemplo. Lembrando que esse vídeo a gente vai estar falando sobre os conceitos, no próximo a gente vai para a interpretação, né, dessas três medidas aqui para verificar qual que tem a maior campo dimensional. Vamos observar aqui o seguinte. Vamos supor que você vá fabricar esse molde, né? Está usando até um sprite aí que a gente utilizou em um vídeo passado aí falando sobre molde. Vamos supor que você vai fabricar esse molde, exatamente essa cavidade aqui. Vai fabricar essa cavidade. Essa cavidade, obviamente, vai ter uma dimensão qualquer, né? E se você estiver fazendo uma análise de custo referente a essa cavidade, imagine o seguinte, né? Vamos supor que, observando ela aqui frontalmente, né? Vamos supor que aqui seja a medida dela, né? A medida que a gente está analisando, e essa medida ela tenha, né, uma seguinte tolerância, né, mais 5 centésimos, né, ou seja, da medida nominal dela mais 5 centésimos. E você tem um outro projeto para fazer, o qual a tolerância indicada é de 5 décimos. Ou seja, aqui a gente tem 5 centésimos de milímetro e aqui a gente tem 5 décimos de milímetro. Né? Então, se você for comparar a fabricação de uma em relação à outra, essa aqui de 5 centésimos ela vai ser muito mais difícil de fabricar do que a de 5 décimos. Por quê? A gente está falando da proporção desse tamanho. Né? Vamos fazer aqui um exemplo. Vamos supor que essa parte aqui ela seja o nominal, né? E vamos supor que essa parte aqui vermelha ela seja a tolerância. Né? Ou seja, qualquer valor que ficar dentro dessa faixa aqui vermelha, ele vai estar correto, referente ali aos 5 centésimos. Né? Então, basicamente, a gente teria aqui o valor mínimo, que indicaria, vou colocar aqui o zero, indicaria o zero, e o valor máximo, que indicaria o 5 centésimos. Né? 5 centésimos de milímetro. Agora, vamos sobrepor com esse valor de 5 décimos. Quando a gente fala de 5 décimos, a gente tem que entender que é uma medida 10 vezes maior do que 5 centésimos. Né? Ou seja, 5 centésimos mais 5 centésimos é um décimo. Então, se a gente pegar 5 centésimos e multiplicar por 10, né, ou seja, 0,05 multiplicado por 10, vai dar exatamente 5 décimos. Então, 5 décimos, se a gente for sobrepor aqui, ele vai ser 10 vezes esse tamanho. Então, qual é mais fácil de fabricar? Né? Um valor que tem 5 centésimos de campo dimensional ou um valor que tem 5 décimos de campo dimensional? A mesma coisa, você está ali numa partida de futebol ali para marcar o gol. Você tem ali uma trave pequena, né, e tem uma maior. É muito mais fácil acertar o gol nessa maior. Né? Então, nesse caso aí, a gente está falando de uma possibilidade de acerto muito maior. Né? Então, exemplo, se eu estou programando essa fabricação no CNC, muito dificilmente, né, o ciclo de usinagem vai ter erro, né, a não ser que seja alguma coisa de setup, ou seja, ligada a parâmetro, né, mas se a gente for analisar corretor de ferramenta, compensação, é muito difícil errar ali com 5 décimos de tolerância. Né. Você pode até dizer, poxa, 5 décimos de tolerância para a área da mecânica é um valor, vamos considerar até absurdo, né, mas aí é um exemplo. Né, a gente está comparando 5 décimos com 5 centésimos. 5 centésimos já é relativamente grande, né? Mas de qualquer maneira, entenda isso. Quando a gente fala de campo dimensional, a gente está falando desse aspecto. Né? É claro que tem muito mais coisa envolvida. Né? Até meus professores de metrologia perdoem, né? Mas é um dos grandes focos de análise de campo dimensional é isso. Né? Ou seja, verificar se vai ter um custo mais elevado ou não, referente à parte dimensional, claro. Né?
Quando a gente fala de custo, envolve outras características, não só essa aí. Mas essa é uma bem relevante, né? Por que ela é relevante? Né? Como a gente falou, né, você tem aqui, comparando 5 décimos em relação a 5 centésimos, você tem 10 vezes, né, a chance de acerto aí de um em relação ao outro. Né? Então, a chance de você fabricar essa peça com um único corte é muito alto. Né? Quando eu digo um único corte, corte para acabamento, corte final, né? Não vai precisar fazer ali um retrabalho. Quando você tem uma tolerância menor, né, ou seja, um campo dimensional menor ali de possibilidade, é muito comum, né, principalmente para a área de CNC, né, você aproxima ali, né, deixa próximo do valor e depois ali vai no corretor de ferramenta, né, para realmente garantir aquela medida final. Né, para garantir aquela medida final. Isso falando de um equipamento CNC. Quando a gente vai para o equipamento convencional, né, você acaba tendo um cuidado muito redobrado, né, e dependendo da máquina, a vibração que ela vai ter, vai se tornar muito difícil de você fazer uma determinada máquina. Né? Então, às vezes, até a máquina que você vai utilizar convencional não dá para atingir aquela tolerância. Por quê? O campo dimensional é muito pequeno, né? Ou seja, uma medida muito precisa. Bom, então, esse é o contexto referente a campo dimensional. No próximo vídeo a gente vai tá indo para a parte de cálculo, né, para realmente comparar ali as 3 medidas, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Vamos aí fazer o segundo vídeo, né, referente à parte de análise de campo dimensional. No último vídeo a gente falou sobre um conceito, né, de forma geral, e aqui a gente vai ter como foco analisar essas 3 medidas, né? Então, se alguém perguntasse para você qual dessas 3 medidas, né, seria mais de baixo custo, né, na fabricação, obviamente seria aquela que tivesse o campo dimensional maior. Né? Se fosse aquela que tivesse o maior custo, é aquela que tem o campo dimensional menor. Mas aí vamos analisar as 3 medidas. Né? As 3 medidas com valor nominal de 110 milímetros e aqui as suas respectivas tolerâncias. Né? Então vamos lá para a primeira. 110 mais 5 centésimos. O valor mínimo, né, referente a 110 mais 5 centésimos vai ser 110 menos 0, né, só para contextualizar, 110 menos 0, ou mais 0, vai dar 110. Então, o valor mínimo 110 milímetros. Né? O valor máximo seria 110 mais 5 centésimos de milímetro, que daria 110,05. Né? E aí, para saber o campo, é só subtrair. Né? O campo é só subtrair, ou seja, 110,05 subtrair o máximo em relação ao mínimo, 110,05 menos 110, que vai dar igual a 0,05 centésimos de milímetro. Então aí o primeiro campo dimensional, 5 centésimos de milímetro. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Vamos para o segundo. 110H7 mais 35/0. Aqui é o seguinte, aqui é a tolerância de ajuste. Esse 35 aqui não é 35 décimos, 35 milímetros, é 35 milésimos. Né? Então, atento aí para não vacilar com uma pergunta dessa. Né? Então, nesse caso aí, vamos colocar pelo mínimo primeiro. Né? O mínimo vai ser 110 menos 0. Por que 0? Vê que ele tem essa barra aqui, 0. Né? Ou seja, ele vai do valor nominal de 110 até 110,035. Né? Então, 110 menos 0 aí vai dar igual a 110. Então, o valor mínimo, vou colocar aqui do lado, vai ser igual a 110 milímetros. O valor máximo, vou colocar aqui do lado, aqui embaixo, o valor máximo vai ser igual a 110 mais 35 milésimos. 110 mais 0,035. Ou seja, o valor máximo é igual a 110,035. Né, seria o valor máximo aí para essa medida. Né? O campo é só subtrair, né, 110,035 menos 110. Né, 110, então nesse caso aí vai dar igual a 0,035 milésimos. Né? Seria o campo, né, 35 milésimos. Comparando essa segunda que a gente viu em relação à primeira, a primeira tem um campo dimensional maior. Né? Então, essa primeira é mais barata de se fabricar do que a segunda. Né? Então, eu já tenho o comparativo. Vamos para a terceira, vou fazer aqui embaixo mesmo. A terceira é 2 afastamentos positivos. Né? Então, você vai ter o mínimo, vou colocar aqui, o mínimo igual 110 mais
2 centésimos, né? Veja que ele vai de 110,02 até 110,04. Né? Essa é aquela pergunta maruta que o professor faz, né? Se for 110 milímetros, está certo, está errado. Né? Se você fabricar essa peça com 110 milímetros, ela vai estar errada. Ela varia de 110,02 até 110,04. Então o mínimo vai ser 110 mais 0,02, que vai dar 110,02 milímetros. E o máximo vai ser igual a 110 mais 0,04, ou seja, vai dar 110,04. O campo, subtraindo o máximo do mínimo, vai dar igual a 110,04 menos 110,02, que nesse caso aí vai dar 2 centésimos de milímetro, né? 2 centésimos de milímetro, que é a mesma coisa de 20 milésimos de milímetro. Ou seja, essa última é a mais difícil de fabricar, né? Mais difícil de fabricar, né? Vou colocar aqui com a setinha vermelha, fazer aqui esse primeiro, né? Esse primeiro aqui ele ficou com 5 centésimos, 5 centésimos de campo. Esse segundo ele ficou com 35 milésimos, né? Vou colocar aqui 35 milésimos. Então 0,035. E o último, que seria o mais difícil de fabricar por causa do campo dimensional, sua tolerância aí é mais apertada, né? Como o pessoal fala aí popularmente, né? Popularmente. 110,02, 110,04, campo dimensional 2 centésimos. Então tá aqui, 0,02. Então tá aí os 3 valores, né? Então aqui o mais fácil de fabricar, o intermediário, o mais difícil. Então esse aqui seria o mais caro, teoricamente, ali para fabricar, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui dando continuidade nos nossos vídeos aí de desenho, né? A gente está utilizando hoje o software Autodesk Sketchbook. O link dele está na descrição, software gratuito para desenho. Tem ele tanto para PC como para smartphone. É muito bom, só elogios. E eu estou utilizando ele para tirar uma dúvida, né, que um aluno tinha perguntado, né? Ele falou, poxa, eu tinha visto tempos atrás, ainda no ensino médio, questão ensino fundamental, né, como dividir um ângulo, mas esqueci, né? Tem como colocar uma dica lá no canal. Então estou colocando ele aí, é bem simples, né, fazer isso. Vou estar vindo aqui na função aqui de régua. Vou estar traçando aqui um ângulo qualquer, né? Traçando aqui um ângulo qualquer. Deixa eu girar aqui a régua. Vou colocar ele aqui, traçar aqui. Então vamos supor que esse aqui seja o ângulo, né? Ou seja, o ângulo que a gente está querendo saber. Na verdade, o ângulo é esse aqui e a gente está querendo dividir esse ângulo, né, ali perfeitamente, né? Então, para fazer essa divisão do ângulo, como é que a gente faz? Eu vou mudar aqui para o transferidor. Ficar atento se ele vai estar aqui como círculo, né? Quando você vai abrindo ele aqui, você observa que ele aqui embaixo ele dá aqui uma indicação do grau, né? Ele tem que ficar ali em 90 graus para estar ali realmente como um círculo perfeito. O que é que você faz? Você vai colocar ele no centro de onde estão as linhas aqui interseccionadas. Coloca ele aqui. Pronto. Então ele vai ficar ali no centro. E o que é que eu vou fazer? Exemplo, se fosse para traçar, né, a gente iria traçar essas duas retas aqui, como a gente fez, e aqui seria a aplicação do esquadro, né? Ou seja, o esquadro ele viria aqui nesse centro e a gente iria traçar esse contorno, né, como está aí no software, né? Então aqui eu vou só traçar aqui esse... Opa, deu um errinho aqui. Vou traçar aqui esse contorno. E aí o que é que acontece? Essas duas linhas interseccionadas é que vão ser a base para o encontro desse centro, né? Eu vou mover o centro novamente desse elemento circular aqui, colocar aqui nesses dois pontos, chamar aqui de ponto A e ponto B, né? A gente vai ter que traçar aqui nos dois esse segmento para encadeamento, né? Então se fosse o compasso, né, ele ficaria aqui no centro e a gente iria traçar aqui mais ou menos, né, uma linha curva, né, e desse ponto aqui a mesma coisa, né, a gente traça ele aqui e ficaria uma outra linha ali para poder traçar a reta, né, dividir ali perfeitamente o ângulo, né. Então vou traçar aqui, né. Aí você pergunta, pô, como é que está traçando? Aqui ele já está na função de lápis, né, então
Opa, deixa eu botar aqui. Ele está na função de lápis, mas quando eu fui desenhar aqui, como ele estava com o círculo ativo, né, ele vai circular ali no elemento. Né, mas aí ele já está na função, tá aqui, ó, de lápis, né, então ele fica aí com esse contorno. E agora eu vou mover aqui para o outro centro. Né, vou colocar aqui próximo ao centro. E aqui a gente vai fazer o outro tracejado. E aí você tem agora a indicação ali para o centro. Agora é só alinhar a régua e traçar essa divisão do ângulo. Né? Traçar ali a divisão do ângulo e acabou. Tranquilo, tranquilo. Então aqui é só traçar e tá ali o ângulo dividido ali perfeitamente. Tá bom? É isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de desenho, né? E hoje a gente vai dar uma dica, né, aí de como desenhar hexágono, né, traçar, né, de uma forma relativamente simples, né? Um aluno estava perguntando, né, que ele, na verdade ele tinha mudado de setor, ele estava com dúvida, né, de como traçar o hexágono e tal. Ele tinha dado uma olhada no software novo que ele estava utilizando. E como era um software de vetor, né, ele não estava encontrando ali específico para criar já o polígono, né? E aí ele estava querendo ver ali como traçar, né, o polígono, enfim. Então a gente vai dar essa dica. Antes, né, de dar essa dica, lembrando sempre que a maioria dos softwares traz essa função. Exemplo, esse aqui que eu estou utilizando, o AutoCAD. Se a gente for observar aqui, ele tem uma função aqui de polígono aqui indicada, né? Essa função de polígono aqui indicada é justamente para que você possa criar de forma tranquila. Eu vou clicar aqui nele, né? Ele já pede aqui embaixo, polígono entre com o número de lados, né? No caso eu vou querer 6 lados, hexágono, né? Ele pede lá para especificar o centro do polígono. Eu vou clicar aqui no centro qualquer. E aí ele já pede, ó, é inscrito no círculo ou circunscrito, né? Após o círculo, a gente vai querer circunscrito, porque, exemplo, se eu tenho a espessura do hexágono, eu já vou dizer lá que ele vai ser circunscrito, né? Então, exemplo, um hexágono com 40 milímetros. Então, quando eu digo que ele é circunscrito, vou clicar aqui no sei confirmar, e aí, no caso, eu vou especificar o raio dele. No caso, como eu estou dizendo, eu quero com espessura de 40 milímetros, então raio 20, né? Então, 20 aqui. E aí está aí o hexágono, né? É para ele ter essa espessura aqui com 40 milímetros, essa espessura aqui, né? Então eu vou só confirmar aqui, colocar aqui, veja aí que está com 40. Deixa eu rotacionar ele aqui, tá aqui, aqui. Pronto, aqui, rotacionar ele aqui, tá tranquilo. Colocar aqui a espessura dele de novo. Então, beleza, fiz ele utilizando o software, tranquilo, né, funcionalidade ali para ajudar mesmo. Mas se eu quiser traçar, né, o hexágono, também não é tão complicado. Exemplo, eu quero fazer um hexágono igual a esse, 40 milímetros aqui de espessura referente ao lado. O que é que eu faço? Deixa eu ampliar aqui. Você vai pegar esse valor que você deseja de lado, no caso é 40, e vai multiplicar ele por essa constante aqui, 1.1546. Você vai multiplicar por esse valor, 40 multiplicado por 1.1546, que vai dar aproximadamente esse valor aqui, 46,184. Esse valor encontrado é o valor do círculo que vai ser a referência para traçar o hexágono, né? Então esse aqui é o diâmetro dele, 46,184. Né? Então vamos lá, como é que funciona? Eu vou fazer aqui o círculo já direto no software, né? Vou clicar aqui e vou colocar o diâmetro que eu desejo, que nesse caso o diâmetro é 46,184. Colocado o diâmetro, o que é que a gente faz? Eu vou espelhar ele, né? Vou espelhar ele aqui, e aí se for traçar, tem que traçar ele ali tangenciando, né? Então ele fica aqui tangenciando, fica aqui espelhado, e eu vou fazer um no centro, aqui. Fazer ele aqui no centro dessa intersecção, com o mesmo diâmetro, 46,184, mesmo diâmetro. Opa, acho que eu confundi, acho que eu coloquei raio e ele ficou com esse valor. Então vamos lá, clicar aqui no centro, vou confirmar que é diâmetro, né? E vou colocar o valor que é 46,184, né? Já está salvo ali, mas vamos digitar de novo. Pronto, e agora vem o principal, que é traçar. Você vai traçar justamente esses encadeamentos, né? Levando em consideração aqui por essa parte de cima, vai traçar essas partes aqui que corta, né, que faz aqui tangente, e aí ele vai ficar com o hexágono com
essa espessura que a gente estava querendo, 40 milímetros. Vamos traçar aqui no software e medir para ver se realmente vai ficar aí com os 40 milímetros, né? Então é bem tranquilo, né? Se você não tem nenhuma outra opção ali para fazer o hexágono, pelo menos acho tranquilo, né? Vou apagar aqui essas linhas de construção e vamos verificar aqui a espessura dele, né? Vamos verificar aqui a espessura dele. Então tá lá, 40 milímetros também. Beleza? Então aí fica essa dica. É só pegar a espessura do hexágono, multiplicar por 1.1546, que vai ser os círculos ali de referência, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.